Trabalho digno é realizar, produzir e receber remuneração justa. É ter segurança no local de trabalho e proteção social. Vislumbrar chances de se desenvolver de olho no amanhã. Poder se organizar e se expressar. Ter força para lutar coletivamente por direitos. É ter equidade nas oportunidades e no tratamento. É liberdade. Trabalho digno e decente é direito de todos. É a base da consolidação das leis do trabalho. CLT 80 anos. Dignidade e justiça social. Senhoras e senhores, bom dia. Pedimos que, por favor, ocupem seus lugares e a gentileza de manterem os celulares no modo silencioso. Tem início o segundo dia de programação do Seminário Internacional Trabalho Decente, Proposições para a Construção de uma Agenda de Saúde, Segurança, Equidade e Proteção à Infância e Erradicação do Trabalho Infantil, idealizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem e do Programa Trabalho Seguro, e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Reiteramos que este evento está sendo transmitido pelo canal oficial do TST no YouTube e que os certificados serão conferidos aos participantes que obtiverem 100% de frequência. O público presencial deve realizar o registro por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório, sendo um registro no início de cada turno. O público telepresencial deve fazê-lo por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube, sendo um registro no início e outro ao final de cada turno. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa e preenchimento do link que será enviado por e-mail. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 21 de agosto. Para a abertura dos trabalhos desta manhã, anunciamos o painel Trabalho Seguro. Compõe a mesa, como mediador, Sua Excelência, o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. Como palestrantes, o senhor doutor Jean-Michel Servet, ex-diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e presidente honorário da Sociedade Internacional do Direito do Trabalho e Previdência Social. E a senhora doutora Victoriana Leonora Corti Gonzaga, advogada especializada em Direitos Humanos e Direito Internacional. Tem a palavra o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro. Bom dia a todas e a todos. Queria inicialmente cumprimentar os nossos palestrantes, o professor Jean-Michel Servet, a doutora Vitoriana Leonora Corti Gonzaga, cumprimentar todos aqueles que nos assistem aqui presencialmente, colegas magistrados, magistradas, colegas servidores, servidoras, o público que se inscreveu no seminário, que nos assiste também pela via telepresencial. Dizer da grande satisfação que é realizar essa mesa aqui, e cumprimentar de modo especial também meu estimado amigo Evandro Valadão, que divide comigo a coordenação temática deste evento, com o querido amigo Bruno Rodrigues, aqui presente também, colega da ENAMAT. Dizer a satisfação que é realizar essa mesa temática e, na sequência, a mesa relativa ao Programa de Trabalho Infantil, que essa mesa temática se inaugura a capacitação técnica do nosso evento, e hoje a gente tem a satisfação de trazer dois palestrantes de grande peso para tratar de temas que se entrelaçam. Inicialmente, a questão do papel fundamental da OIT na promoção do meio ambiente de trabalho saudável. Eu estive esse ano na conferência, aproveitei bastante, juntamente com o ministro Evandro e o ministro Lélio, a participação na conferência, o primeiro ano, professor Servet, após o ingresso da saúde e segurança como princípio fundamental da OIT na 100ª conferência do ano passado. Esse ano, todas as convenções da OIT
foram adaptadas, nós participamos do evento de adaptação, para incorporarem no preâmbulo saúde e segurança como princípio fundamental. E é nesse sentido também que se entrelaça o tema das cadeias produtivas. É hoje, sem dúvida, o tema mais importante relacionado, eu diria, a direito do trabalho e a preservação de saúde e segurança. O próprio Parlamento Europeu, esse ano, incorporou a questão da rastreabilidade da cadeia produtiva como norma, e, inclusive, aludindo à questão não só do produto em si, mas à questão dos desmatamentos. Então, a ideia de uma cegueira deliberada, que foi tão combatida em outras searas, precisa também avançar para a área de saúde e segurança. Nós não podemos admitir que saúde e segurança seja palco para cegueira deliberada. E, nesse contexto, relacionando a OIT com cadeias produtivas, também, nesse ano, se avançou para a chamada transição justa, que seria a mudança de realidade das atividades produtivas através da tecnologia e da própria modificação das cadeias produtivas. Hoje, o produto é fabricado em um lugar, transita por outro, é comercializado em um terceiro, passa por uma noção de que a atividade produtiva avança para um fenômeno de transição, e essa transição há de incorporar toda a forma de trabalho e toda a forma de proteção, notadamente a proteção da saúde e segurança, e eu saúdo de modo especial aqui todos os integrantes do Programa de Trabalho Seguro, que tanto se esmeraram para a realização desse evento, tanto as coordenações nacionais, os colegas aqui presentes, tanto as coordenações regionais. É nesse sentido que, também relacionando cadeias produtivas com a atuação da OIT, que presenciamos nos últimos dias uma série de eventos graves, inclusive a temática das vinícolas do sul do país, que apontou para a questão de falhas de compliance e rastreabilidade e postura de responsabilização ativa que precisa avançar para o tema das redes contratuais formadas. Então, em eventos como esse, que nós debatemos capacitação e avanço para a legislação internacional, nós teremos um fórum à tarde, uma oficina apenas sobre a questão da convencionalidade, é que avançamos para nossas palestras de hoje. E o nosso primeiro palestrante, o professor Jean-Michel Servet, e eu passo aqui a leitura do currículo do professor Servet, doutorado em Direito pela Universidade de Liege e doutor honoris causa pela Universidade Attila József, da Hungria, ex-diretor da Organização Internacional do Trabalho da OIT, ingressou na organização em Genebra, Suíça, em 1972, e, antes de ser convocado ao escritório diretor-geral, ocupou funções no Departamento de Normas Internacionais do Trabalho e no Departamento de Condições de Trabalho. Nós tivemos reunião, inclusive, professor, esse ano, com o Departamento de Normas, com a Corine e com o Horácio Guido. Professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Liege, Girona, é membro associado do Comprastec, Centro de Direito Comparado, Trabalho e Seguridade Social, Universidade de Montesquieu, Bordeaux, 4. É autor de numerosas obras sobre direitos trabalhistas, internacionais, europeus e comparativos, publicadas em inglês, espanhol, francês, alemão, búlgaro, português, japonês, russo e grego, dos quais destacam Direito Internacional do Trabalho, Direito Internacional da Seguridade Social, Direito Social da União Europeia, a Organização Internacional do Trabalho, elementos de direito internacional e comparado ao trabalho. E eu acrescento que o professor é um profundo conhecedor do direito do trabalho brasileiro, referenciando sempre Russomano, Cesarino Júnior e o Susequinde, com quem esteve pessoalmente, e também é um profundo conhecedor da Bahia, me questionando muito sobre as obras de Jorge Amado. Então, de imediato, com muita honra, passo a palavra ao professor Servet. Muchísimas gracias. Bom dia. Agradezco al ministro, agradezco a las autoridades, a los organizadores por la amable invitación. Permitan que saludo a la doctora, abogada, profesora, que va a discutir conmigo, y también a la doctora Lorena Colnago, que transmite una primera invitación informal para venir en su hermoso país. Es un placer, es un privilegio hablar frente a tantos distinguidos colegas. Es un placer también volver a Brasil y conocer finalmente Brasilia, ciudad tan famosa por su arquitectura.
En la relación de trabajo, la persona misma del trabajador, del asalariado, ejecuta las obligaciones. Y esta situación conduce a abusos que todos conocemos y a situaciones intolerables que provocó la adopción de normas, en primer lugar, a nível nacional y também depois ao nível internacional na Constituição da OIT. Mas antes, senhores, não sei se os senhores sabem, havia um primeiro convênio assinado em Berna em 1906 que proibia o trabalho com fósforo branco. É claro, todos nós sabemos que os problemas continuaram. É muito difícil estimar a densidade dos acidentes e doenças do trabalho. Claro que nos países em desenvolvimento, mas também nos países industrializados. Na Espanha, por exemplo, a mortalidade supera uma dezena por semana. Temos novos riscos e muitos perigos laborais permanentes que permanecem escondidos, ignorados e, evidentemente, mais na economia informal. Assim, na minha apresentação, vou, em primeiro lugar, dar um contexto, uma olhada às normas atuais, especialmente da OIT, mas vou também focar também sobre as diferenças, dificuldades e obstáculos, senhores, e depois examinar como podemos considerar o futuro com as últimas decisões nas conferências da OIT. Bom, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU reconhece a dignidade humana e que o trabalho está feito para servir ao homem e não ao contrário, e consagra o direito à saúde. E para sua implementação com a prevenção dos acidentes e doenças, e para a implementação deste começo, lógico, a OIT tem um papel particular, adaptado em convênios, recomendações, alguns de alcance geral, como o convênio número 155 da OIT da Saúde dos Trabalhadores, sobre os serviços, os trabalhos de serviços de saúde no trabalho e sobre o marco promocional para a saúde das idades. Há também convênios que dão um foco sobre riscos particulares, substâncias e agentes tóxicos, poluição do ar, cargas, barulhos, vibrações, AIDS, violência, acusações, enfim, tratam também de um ramo particular de atividades ou de uma categoria particular de trabalhadores, como os jovens, mulheres veiculadas à sua maternidade, etc. O rol da OIT, claro, senhores, da adoção de normas normativas, também tem medidas menos obrigatórias, como resoluções, códigos de práticas, guias manuais que acompanham aos atores sociais em sua luta contra a executividade. Claro, também
há atividades de pesquisas, recoleção e discriminação de dados, a assistência técnica para ajudar a sua implementação. Finalmente, temos também normas regionais, mas não vou falar disso. Vou me concentrar sobre as normas universais. Implementações sobre obstáculos sobre os primeiros, lídicos da implementação à aplicação das normas da OIT sobre o tema, têm resultados, por assim dizer, particularmente, pero no solo en los países más pobres. El número de ratificaciones no es muy alto, pero no es muy bajo, es mediano, digamos. Y los principales obstáculos legais concernam o campo da aplicação, especialmente e algumas vezes usando flexibilidades dos convênios mesmos, excluem parte dos trabalhadores, trabalhadoras da sua aplicação, em particular na economia informal ou para os trabalhadores, os que finalmente precisam de uma proteção a mais. Claro, senhores, que sempre se aplicam todos os critérios e normas técnicas exigidas pelos convênios, exemplo, muitas vezes na proteção das máquinas, protegem a utilização nas empresas, mas não estende a proibição a venda, aluguel, transferência do mesmo. Ou, quando se trata da poluição do ar, não respeitam os critérios ou limites. Mas um problema mais sério, senhores, tem a ver com a dificuldade de controlar as normas de seguridade. Em primeiro lugar, em todos os países, os mais ricos, não temos um número suficiente de inspectores de trabalho para controlar regularmente todas as empresas, inclusive as pequenas e medianas empresas, médias empresas. Os empresários, trabalhadores, inclusive os inspectores, nem sempre têm os conhecimentos técnicos para controlar realmente estas normativas. Temos que ter em conta as existências dos trabalhadores, as superstições. Li por alguns anos em Bangkok, em Tailândia, e visitou uma vez uma empresa de talheres. E o empresário tinha uma empresa modelo, realmente uma modelo com todas as medidas. Havia pedido a um monge os talheres. Depois, os trabalhadores consideram que tinha a proteção de Buda e podiam colocar do lado. Nós temos que informar, formar, inclusive, aos trabalhadores e seus representantes também. Temos em muitos países segurança latentes dos trabalhadores que realmente conhecem o problema da segurança no terreno, nas reuniões.
O Covid-19 demonstrou outros problemas, especialmente em todos os países, a infrainversão das estruturas hospitalares e o salário muito baixo do pessoal da casa, enfermeiros, médicos e o IMER, como assim dizer, um grupo de obstáculos, né? Temos também os argumentos. Custa muito, é um pouco desagradável escutar, porque somos seres humanos todos nós, porém, conta. Não vou falar de uma forma geral aqui, do problema geral do custo das normas, escrito em um livro sobre as normas internacionais de trabalho, inclusive com uma versão em espanhol, mas vou me referir ao livro. Nós podemos observar 2 ou 3 coisas que concernem mais o problema da saúde. O primeiro, para dizer aos senhores que o custo da proteção é uma mega fração da soma total investido em máquinas, equipes, equipamentos e que a racionalização da produção pode ainda reduzi-lo mais. Claro, senhores, que o argumento funciona melhor em alguns países ricos que outros menos ricos, mas não devemos sacrificar o termo médio a curto prazo e, finalmente, em muitos casos, as medidas de proteção constituem uma fonte de benefícios para o Estado interessado ou os empresários nas percussões tomadas contra as doenças e os acidentes que podem economizar muitos custos. Do lado da indenização por acidente ou doença, há custos indiretamente, mas muito reais, como a reparação do material maquinário, a mobilização, a interrupção da produção. Não é sempre fácil, senhores, substituir um trabalhador qualificado por outro trabalhador. Também, mas é bem difícil convencer aos empresários a boas condições de saúde que permitam fomentar a produtividade, evitar conflitos laborais. E para os cínicos que dizem que para todos esses problemas insignificantes para muitos países, pobres, claro, desejo dizer que o trabalho qualificado é um recurso muito raro em algum desses países. E que, finalmente, alguns terão, em todo caso, têm que suportar as consequências das doenças e acidentes, isto é, a família, a seguridade social dos mais pobres, como já sabemos. Também temos esse grupo, novos riscos veiculados em particular a todas as formas de trabalho à distância, ou fomenta os horários, já sabemos. E se, em algumas vezes, as folhas de trabalho são realmente excessivos, especialmente se a remuneração não se calcula por tempo, senão por peça, ou por resultado, ou se o interessado é contratado para uma tarefa determinada. Também as exposições alancadas em uma tela, especialmente pequena, causa problemas oculares também.
Dito isto, os riscos psicossociais no trabalho são realmente os mais frequentes. Se derivam principalmente do estado de subordinação do assalariado ou, mais ampliamente, da dependência econômica de um trabalhador. Claro, senhores, que as pessoas dependem do seu caráter e vivem bem esse tipo de situação, né? Mas os problemas ou vêm de uma percepção desestabilizadora de insegurança de ingressos devido a um emprego instável ou trabalhos incertos, postos incertos, devido à má condição de trabalho, insegurança por falta real de qualificações, de nível de formação necessária, especialmente quando as suas funções são confusas ou muito exigentes. Mais que insegurança, mais que realmente em torno do trabalho, por volta do trabalho, com todos os interativos de discriminação, de acusos, de todo tipo de violência, né? Na segurança, com as dificuldades de levarmos de frente uma vida familiar e uma vida em uma carreira profissional, com as frustrações, revoltas, só à frente à tela. E a imaginação, a insegurança para os jovens e trabalhadores de idade, quando as obrigações que requer não seja adaptado à sua idade. Na segurança, devido à ausência ou fraqueza das representações, essas, longe de qualquer lugar natural de reunião, em segurança, ante uma agência de segurança, a tensão nervosa, excessiva, automática, foi durante muito tempo um tema um pouco estudado. E é o mérito dos pesquisadores ingleses e dos Estados Unidos de analisar a necessidade de abordar estas questões e correspondem ao foco moderno da saúde do trabalho, preconizado em particular pela OIT, sobre o objetivo de detectar, estimar, prever, inclusive mediante informação e a continuação, eliminarmos os perigos e adaptarmos as atividades. Temos desde a pandemia vários estados dos Estados Unidos que introduziram nas suas legislações sobre os denunciados, whistleblowers, que foca sobre os problemas da saúde e da segurança no trabalho. E de forma mais que letal, a pandemia mostrou a importância do tema na reorganização atual do trabalho. A questão hoje é de segurança e um tipo de organização a outro, a outra segurança de repensar do trabalho ponto de vista mais humano, de um marco adaptado de proteção social amplificado. Terceiro, os cambios de las normas de la OIT sobre la salud en el trabajo. En los primeros
nós tivemos os instrumentos que focalizaram sobre doenças particulares ou sobre condutas especialmente daninhas, e mencionado para um fósforo branco, né? E o cromo branco também. Também havia certas tarefas que foram proibidas às categorias de trabalhadores por sua idade. Os jovens, ou por sexo, a exposição das mulheres a certas condutas químicas que podem afetar a sua maternidade, a sua capacidade de maternidade. Mas depois, nós tivemos normas que tratam de setor particular de atividade. Sabemos as construções, os portos, minas, trabalhadores rurais, as pessoas do mar, etc. Mas, finalmente, conhecemos hoje mais as normas com um alcance geral, as que foram citadas no começo da minha apresentação. Os métodos de proteção também mudaram. Os primeiros convênios proibiam ou regulamentavam algumas atividades, mas, de novo, sobre a influência da doutrina norte-americana, a visão se amplifica, a responsabilidade individual, ao esforço involuntário das pessoas, os trabalhadores, como os empresários. E pouco a pouco se tomaram uma visão mais ampla dos riscos, inclusive os fatores físicos, fisiológicos e psicológicos, exigindo um exame avançado por parte das autoridades, dos planos, por exemplo, da ergonomia que foi estudada, com as equipes, ferramentas, etc., etc., e as más condições de trabalho que foram consideradas como uma má gestão empresarial. Assim que o foco foi geral, ter uma visão global de todos os fatores que causam e podem causar parte dos riscos. Esta nova visão, senhores, requer, claro, uma formulação diferente das normas, uma redação mais flexível, em primeiro lugar. Seriam as normas modernas, que se focam sobre princípios gerais, deixando para ordenamento, e no caso da OIT, para recomendações, normas mais técnicas, que mudam rapidamente com as mudanças tecnológicas, e seriam ir cada vez mais a um parlamento, conferências internacionais de trabalho, para adaptarmos as normas novas e os novos requerimentos. Senhores, de todas formas, as normas devem ser regularmente revisadas ou revisitadas, ou caso haja uma necessidade de revisão. As normas modernas da OIT contêm uma obrigação ao efeito. Há outra razão de termos também mais flexibilidade. É que para os países pobres, senhores,
A prevenção da saúde é um custo bastante importante. Assim, para promover, porém, a proteção, as normas da OIT têm cláusulas de flexibilidade que já ditas anteriormente permitam ratificar somente parte de um convênio ou progressivamente todas as partes na fórmula como se precisa à luz das condições das práticas nacionais quando as normas, desculpe, senhores, quando as circunstâncias assim o requer, que dão mais a discrição às autoridades. Isto é bom, mas não é totalmente bom, porque há limites, claro, quanto à flexibilidade, se precisamos de progressar, de avançarmos na saúde, senhores. Na suma, resumindo, a questão eficiente dos recursos humanos, que inclui hoje uma política ativa de saúde para motivar aos trabalhadores, para diminuir os custos. Assim, as normas pedem aos governos como aos empresários de começar uma ação de programação sistemática e, repito, detectar, avaliar, prever os riscos, informar, formar o pessoal e tomar as medidas necessárias. Em torno da pandemia, senhores, estávamos surpreendentemente que em junho do ano passado, a conferência da OIT entregou as condições de trabalho seguras, saudáveis e com seus princípios e direitos fundamentais. É uma etapa muito importante, é a primeira vez que finalmente um direito que vem somente do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais, que está integrado nos princípios de direitos fundamentais. E alguns autores consideram hoje que se incorpora desta forma a noção laborais, isto é, de uma norma imperativa internacional que não admite acordos. Por muito deseável que seja, esta interpretação não está de nenhuma maneira confirmada por los trabajos preparatorios de la enmienda a la declaración. Texto, por otra parte, no vinculante, que no puede en ningún caso modificar el carácter de un convenio. Dicho esto, hay que recordar que con numerosos códigos de conducta adoptados, incluso unilateralmente por las grandes empresas, integran esta dimensión de prevención que una mayoría de legislaciones nacionales y convenios de la OIT consagran la obligación de seguridad del empresario, que una resolución de las Naciones Unidas de julio del año pasado reconoce el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y finalmente que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos sentencias de 2020, una que concierne Brasil, la otra Argentina,
e conoce el derecho humano a la salud. Muchas gracias por su atención. Queria agradecer ao professor Servet, efetivamente uma apresentação brilhante que nos trouxe esses temas que demonstram a conectividade, a conexão que há entre os temas que também trataremos à tarde. Queria inicialmente também cumprimentar o estimado ministro Cláudio Brandão, a minha estimada amiga Cláudio, aludia há pouco a Jorge Amado, que o professor Servet tem uma especial adoração. Queria cumprimentar de modo especial também minha querida amiga Liana Scheib, que divide comigo, ministra Liana Scheib, divide comigo a coordenação do trabalho seguro, também participando desse evento de forma ativa. E cumprimento, Liana, os nossos integrantes do nosso comitê, a Lorina Colnago, a Vilma Morinho, o Roberto Guemeto, o Paulo Izan, que eu vejo presente na plateia aqui. Também queria pontuar a questão, como eu disse, da ligação entre os temas do evento e as palestras. O professor aludiu, inclusive, lateralmente, de forma interessante, a questão das máquinas, que nós trataremos à tarde. Conversávamos ontem com o doutor Ivan e a doutora Lorena no gabinete, e o professor tratava exatamente da incompreensão que ele tem da relação entre custos e proteção à saúde e segurança. A incompreensão que ele tem da dificuldade de alguns países compreenderem saúde e segurança como um investimento e não como um custo. E essa é a questão central do tema da saúde e segurança. A questão da NR12 envolvendo os leilões de máquinas, que nós trataremos à tarde, exatamente isso, leiloar máquinas que irão provocar danos à saúde, exatamente porque não atendem a NR12. Então, esse ponto, os custos, é um ponto muito particular, porque é uma incompreensão realmente impressionante. A questão das normas do OIT, que o professor aludiu também de forma muito precisa e com um histórico importantíssimo, também traz informação da importância de nós utilizarmos a convencionalidade, que nós trataremos à tarde também. Ainda ontem o professor mencionava o evento de Santo Antônio de Jesus, colegas da Bahia aqui presentes, como um evento e como uma sentença que traz a aplicação do direito à saúde como norma fundamental. Então, de imediato, eu queria agradecer mais uma vez e retornar aqui, agora sim, com a palestra da professora Vitoriana Leonora Corte Gonzaga, e eu passo a leitura do currículo da professora Vitoriana, mestranda do Programa de Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento Econômico e Social da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, advogada especializada em Direitos Humanos e Direito Internacional, com ênfase em instrumentos regional e internacional de proteção e defesa de direitos, consultora e pesquisadora em desenvolvimento sustentável em empresas de direitos humanos, consultor empresarial responsável, política de diversidade e inclusão de gestão de riscos dos direitos humanos. Foi assessora para a temática de empresas e direitos humanos do Ministério de Direitos Humanos do período de 2016 a 2018, atuando nos âmbitos nacional e internacional, e possui 10 anos de experiência em sistema de proteção e políticas públicas junto aos governos federal e estadual, organismos multilaterais, academia e setor privado. Agradecendo mais uma vez por aceitar o nosso convite, professora, queria de imediato lhe passar a palavra. Bom, eu inicio primeiro com a minha autodescrição. Eu sou Vitoriana Leonora, sou uma mulher branca, estatura e peso medianos. Estou de cabelo castanho claro preso, estou vestindo um vestido branco e um blazer preto. E eu estou sorrindo porque eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma honra dividir a mesa com vocês. Eu agradeço à escola, à ENAMAT e ao TST, na presença dos ministros, e também do tão inspirador ministro Lélio Bentes. Claro, o excelentíssimo ministro Alberto e o professor também. Obrigada, é uma honra compor a mesa com vocês e poder ter esse diálogo. Eu cumprimento também aos presentes e aos demais colegas que atuam no sistema de justiça, aos advogados, eu sou advogada, e também aos demais colegas, promotores, defensores, juízes de primeiro grau e servidores e trabalhadores terceirizados que estão fazendo aqui o evento acontecer. Meu muito obrigada.
Eu queria primeiro me apresentar brevemente, né, da onde eu falo. A minha fala está pautada na minha atuação, e a minha atuação em que sentido? Então, primeiro, como quem atuou e atua em políticas públicas, né, fui responsável pelo posicionamento brasileiro sobre tratados vinculantes de empresas e direitos humanos, as diretrizes nacionais de empresas e direitos humanos, também fui responsável pela redação, Código de Conduta para Fornecedores e Direitos Humanos, elaboração do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, dentre outras iniciativas. Academicamente, também, o meu objeto de pesquisa de mais de 10 anos como pesquisadora é relacionado a temas de conduta empresarial responsável, além de ser professora em diferentes instituições com produção acadêmica, cursos e palestras. E, por fim, eu trago uma perspectiva, que eu acho que é o que eu quero agregar hoje, empresarial, uma perspectiva corporativa. Então, de quem tem essa vivência empresarial e uma vivência de campo, eu estou na implementação de políticas empresariais junto a empresas de diferentes setores. Aqui destaco o setor financeiro, óleo e gás, mineração, construção civil, têxtil e energia. Acho que cada setor tem as suas particularidades de implementação, e essa vivência acho que permite a gente compreender as dificuldades da transformação e os desafios, o quão morosa é a transformação, né? A gente está falando de alguns desafios que estão sendo reiterados há décadas e a gente segue falando. E, claro, que, muito inspirada pelo Kailash, ontem, acho que eu falo de um local de quem compreende a corresponsabilidade de atuar para a melhoria do nosso sistema e a realidade da nossa sociedade. Então, eu falo, a partir dessa compreensão e da defesa, que os diferentes atores deveriam e devem se apropriar das suas capacidades de transformação. Por isso, estou muito feliz de estar aqui, porque a capacidade de transformação dos senhores é muito grande. Então, que a gente se empodere e, como diz Kailash, a nossa responsabilidade moral e compaixão. Nesse sentido, eu queria iniciar... Eu preparei uma apresentação para orientar, porque também quero trazer alguns exemplos. Mas o tema hoje, né, é a responsabilização em cadeia produtiva na saúde e segurança do trabalho. Então, a minha fala está pautada em 4 temas principais: a responsabilização da cadeia produtiva, a agenda sobre conduta empresarial responsável e a devida diligência, e finalizo com algumas considerações e reflexões para que a gente pense. Acho que um dos pontos que eu queria trazer é que todos os temas são complexos e densos, então a ideia não é exaurir, pelo contrário, é poder ventilar algumas questões e a gente refletir sobre elas. Me coloco à disposição para seguir alguns debates posteriormente, mas, infelizmente, alguns deles eu não vou conseguir me aprofundar como gostaria hoje. Bom, primeiro eu queria iniciar aqui dizendo sobre a responsabilização em cadeia produtiva. Começar com vocês com uma provocação, né? Então, a gente está vendo aqui algumas empresas, algumas delas... a maioria delas, todas, vocês conhecem, e queria que a gente refletisse sobre o que essas empresas têm em comum. Então, se a gente pensar nessas empresas, o que elas têm em comum é que todas foram denunciadas publicamente por diferentes temas envolvendo os direitos humanos, agora, 2023, 2022, 2021. Então, são denúncias recentes envolvendo essas empresas, e quando a gente avalia quais são essas denúncias, são denúncias envolvendo cadeia. Então, é muito comum que as empresas, como a gente fala, cut and run, elas dizem, não, mas não estava envolvida, quem estava envolvida era a minha empresa terceirizada. Ah, mas o escândalo não está relacionado aos meus funcionários, e sim a um terceirizado. Então, quando a gente avalia algumas desses escândalos, como, por exemplo, as vinícolas, ou o próprio caso do Carrefour, que, mais de uma vez, em diferentes casos, peço desculpa que a utilização de nomes e da imagem das empresas é pautada nos escândalos, algumas estão em investigação, mas isso se pauta em informações públicas de jornais e circulação. Então, se a gente olhar tanto a justificativa das vinícolas, ou se a gente vê como que o Carrefour, né, se prontificou a responder, e quais foram as respostas que não tiveram inicialmente resposta efetiva, na verdade, se a gente vê que os escândalos persistiram em diferentes estados brasileiros e diferentes situações, né? Não estamos falando de uma violação uma única violação, e sim diferentes facetas de violações aos direitos humanos. Também aqui questões relacionadas, né, aí um relatório sobre o sabor do açúcar, quando a gente olha para empresas, por exemplo, de refrigerante, gaseificado, que a gente chega que muitos desses fornecedores relacionados ao sucro energético foram autuados por trabalho escravo recentemente, todos aqui do ano passado e esse ano, e a justificativa dessas empresas segue sendo, não fui eu, foi
na minha cadeia. Então, além disso, recentemente o Lollapalooza foi reiterado, né, e a empresa terceirizada, tanto a TIM Eventos quanto a Yellow Strip, são empresas que eles, ainda que eles justifiquem que forem empresas terceirizadas, seguem contratando no próximo ano a mesma empresa. E também um caso recente envolvendo a Ambev, a Heineken, e a justificativa também é de uma empresa terceirizada. O que eu queria destacar aqui é que, quando a gente fala de uma empresa terceirizada, ninguém sabe citar o nome da empresa terceirizada, mas a gente sabe citar o nome dessas grandes empresas. Claro que essas grandes empresas se beneficiam por uma questão econômica e global, de uma lógica de cadeias geograficamente dispersas, mas essas grandes empresas não se justifica elas não responderem, até por uma questão de responsabilização, eles são tomadores de serviço, mas a ideia de trazer esses temas para vocês será que, efetivamente, as questões de saúde e segurança e as questões de direitos humanos, elas entram na análise do fornecedor? Quando se faz uma análise de fornecedor, porque se a gente avalia uma cadeia, por exemplo, o têxtil, tanto da produção de agricultura até o final do produto, todas as etapas, todos os elos dessa cadeia, a gente vê, primeiro, é uma cadeia geograficamente dispersa, então tem diferentes fornecimentos de diferentes locais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas a gente avalia também, ao longo da cadeia, que todas elas a gente tem condições de trabalho. Então, condições de trabalho é inerente ao ser humano. E a gente está falando que aqui, tanto a logística, a preparação, a manufatura, a colheita é feita por pessoas. Então, obviamente, a cadeia, ela muito especificamente, ela vai trazer questões relacionadas à saúde e segurança. Essa provocação aqui, eu acho que, primeiro, ontem ficou muito claro na fala dos diferentes colegas que essa necessidade de dizer o óbvio, né? A gente está falando que o Brasil, se a gente pegar aqui o caso, tanto a condenação que o professor citou, mas se a gente também falar da Fazenda Brasil Verde, de 2017, de um caso de 90, que foi denunciado em 2000 e condenado em 2017, a gente está repetindo as mesmas questões em 2020. Ontem o ministro Lélio comentou sobre duas humanidades, né, com acesso e recurso, e o sem acesso e garantia de direitos. E também, citando a Ailton Krenak, falou sobre humanos e subhumanos. Eu costumo falar com os meus clientes em empresa que não existe funcionário de primeira e segunda classe. Então, é muito comum essa distinção. Eu, indo em loco, fazendo verificação, devida diligência, o que me chocou muito foi diferentes idas em loco em relação à pandemia. Então, muitas empresas faziam teste de Covid para os seus funcionários próprios, mas para os terceirizados, não. Mas eles dividiam a mesma baia. Então, existe o quê? Um funcionário de primeira classe e um funcionário de segunda só porque ele é terceirizado? Claro que isso tem impactos econômicos. Quem vai pagar o teste? Mas esses impactos econômicos não podem ser uma entrave para que as soluções sejam trazidas e pensadas. Esses impactos econômicos, assim como os riscos operacionais, riscos financeiros, eles têm que ser trazidos à mesa e discutidos em relações comerciais. Essas relações comerciais se dão, principalmente, elas se iniciam com a seleção desse fornecedor. Então, é aqui que eu trago, né, essa primeira discussão, será que, efetivamente, as questões de saúde e segurança entram na análise de fornecimento crítico? Como se dá uma análise de fornecimento crítico? Muitos de vocês sabem e acompanham e participam, mas eu acho que é interessante a gente ver que, dentro de uma análise de fornecimento, as empresas, elas escolhem os critérios que elas se pautam para a seleção dos seus fornecedores. Então, esse critério e os critérios que elas vão, muitas vezes, dar mais atenção. Então, um deles é a monodependência. Muitas empresas, por depender só de um fornecedor, ela tem uma relação diferenciada com esse fornecedor, porque ela depende. Ou mesmo, quando ela olha questões estratégicas de exportação, ela deixa de escolher um determinado fornecedor, porque tem um impacto de tarifa alfandegária, porque tem questões de moeda. Volume de contrato também é uma outra coisa que entra na análise crítica de fornecimento. O volume do contrato é grande? Eu estou falando de um contrato de 2 milhões ou um contrato de 200 milhões? Então, esse tipo de questão, contrato com locação de equipamento, também é um contrato que, muitas vezes, TI, são contratos mais onerosos financeiramente. Esses critérios de seleção de fornecedores, eles são muito, eles fazem parte da realidade de fornecimento e suprimento das empresas. Mas o critério que, quando entro numa empresa para mudar a política e a gente tentar olhar de maneira diferente para o fornecimento dessa empresa, é um fornecimento crítico que envolve mão de obra,
qualquer fornecimento que envolve mão de obra, ele por si só não deveria ser crítico? Porque se eu estou falando que se envolve mão de obra, está envolvendo pessoas. Então, se eu olho para essa agenda de fornecimento sustentável, controle de cadeia, conduta empresarial responsável, empresas e direitos humanos, eu estou falando de uma agenda que necessita um olhar para o fornecimento e para a seleção dos fornecedores, com um olhar atento para, eu estou falando de ser humano. E o tipo de homologação e as formas de seleção, elas são muitas. Hoje, se a gente pega o benchmark de direitos humanos internacional, ele elenca a Adidas, por exemplo, como benchmark porque ela tem uma seleção de tolerância zero. Qualquer empresa que teve denúncia de trabalho escravo e trabalho infantil na cadeia não passa nem para pré-seleção no cadastro online. É uma boa política? É um benchmark? É uma boa política para um contexto em que a Adidas opera. O que também existem críticas a algumas formas que as empresas grandes operam, porque, na realidade brasileira, eu não posso sair excluindo da minha cadeia muitos fornecedores. Eu estou falando de uma realidade de pequenas e médias empresas que, muitas vezes, não têm acesso a essa capacidade de melhoria como uma grande empresa. Então, num país em desenvolvimento, no sul global, a gente deveria estar, muitas vezes, falando num benchmark voltado para melhor seleção, mas fortalecer os seus fornecedores, formar os seus fornecedores, não necessariamente excluir o seu fornecedor da sua cadeia. Isso era só uma provocação inicial sobre a etapa, né, do processo e também os diferentes escândalos existentes. Isso diz muito, quando a gente pensa qual que é a realidade das cadeias produtivas, a gente está falando de cadeias cada vez mais globalizadas, né, de caráter transnacional. Também as cadeias produtivas elas estão cada vez mais complexas e buscando fornecedores e mercados ao longo do mundo, muito por redução de custos e também diferentes estratégias. Agora, um ponto importante que eu gostaria de trazer é que, quando a gente fala em cadeia, a gente está falando de uma pessoa jurídica central, a empresa-mãe, que é responsável pelo produto, mas que, muitas vezes, ainda que ela teça e que ela está tecendo núcleos de atividade econômica transnacional em outros países, empresas filiais em outros países, ela esteja vinculada à legislação de outros países, muitas vezes o problema dessas grandes empresas que operam cadeias muito complexas é que elas estão sujeitas a uma visão única. Então, eu pego muitas empresas aqui transnacionais que, quando chega uma política de fora, ela traduz a política, sem se preocupar que a tradução da política não diz da realidade brasileira, não diz a realidade da comunidade do entorno. Então, quando a gente pensa nessa complexidade, não é a complexidade só pela dispersão, mas é a complexidade da visão única que muitas dessas empresas mães trazem na sua operacionalização das suas políticas práticas e também orçamento, porque também é muito comum a gente falar que as empresas hoje estão olhando para temáticas de trabalho escravo, diversidade, elas têm políticas, mas elas não têm orçamento para isso, não têm operacionalização para isso. Então, também, a gente está falando de um social washing, que é uma temática muito corrente hoje nas agendas de ESG, na agenda de sustentabilidade, na agenda de mercado. Então, a cadeia de abastecimento, né, cadeia de abastecimento numa lógica produtiva, que se refere a essa transformação, a cadeia produtiva, que inclui fabricação, design, armazenamento, e a cadeia de valor, numa reflexão mais ampla, que inclui estratégia e processo. Então, quando eu me referi a cadeias, existem distinções entre qual que é a compreensão da cadeia, né, produtiva, de abastecimento, cadeia de valor, mas a lógica é quais são os parâmetros que a gente olha para o fornecimento e ao longo dessa cadeia como um todo. Então, as cadeias elas têm se tornado cada vez mais fragmentadas, impactando nas relações de trabalho ao longo dessas cadeias e, obviamente, na dinâmica econômica e impacto social, cultural, político. Agora, o que eu acho que é importante a gente ter muito claro é que as empresas, principalmente as de grande porte, como estou comentando, elas possuem uma capacidade muito grande, muito significativa de gerar impactos positivos. Se a gente olha, por exemplo, tecido, quem vai correr? Eu vou comprar um tecido diferente, que eu consiga uma capacidade de transpirar. Esse tecido foi desenvolvido por uma empresa. Se eu penso, além disso, criação de postos de trabalho, então, tem muitas temáticas que as empresas trazem, né, a grande maioria, impacto positivo, inserção no mercado de trabalho. Agora, o impacto negativo
é óbvio, né? Quem não quer ter impacto não sai de casa, todo mundo. As nossas ações e as empresas têm os seus impactos positivos e negativos relacionados à sua atividade primária e à sua cadeia. Esses impactos vão em diferentes temas, desde comunidade do entorno, realocação, decorrência de obra, questões de fluxo migratório, externalidade de uso de agrotóxico, questões relacionadas a impacto ambiental. Então, são diferentes temas, condições de trabalho, questões relacionadas a assédio, remuneração, diversidade. Tem muito... Hoje é crescente nessa agenda também a gente se aproximar de temáticas envolvendo compliance e corrupção, justamente porque são temáticas que impactam na dignidade humana e nos direitos humanos. Isso tudo para dizer para vocês que o que eu quero dizer aqui é que esse reflexo, né, o aumento do poder das empresas, se a gente olhar hoje para a realidade, em 2000, das 100 maiores economias mundiais, 49 eram estados, enquanto 51 eram multinacionais. Hoje não, 15 anos depois, em 2015, 100 maiores economias, 31 são estados. Então, eles passaram de representar quase 50% e hoje a gente está falando de 30%. O que isso significa? A expansão das empresas. Então, a expansão das atividades corporativas, né, o peso das grandes empresas no contexto contemporâneo, e isso só aumenta todo o debate sobre os impactos positivos e negativos. E, quando eu coloco, imagine em 2023, a gente não tem o dado recente, mas, recentemente, pós-pandemia, o que se viu foi ainda mais a consolidação de grandes empresas, justamente pelos impactos da pandemia, não tantas empresas conseguiram sobreviver, e o que a gente vê também é uma realidade de empresas de tecnologia cada vez mais no topo das grandes empresas, e muitas não querendo enfrentar as temáticas do impacto da sua atividade primária e na sua cadeia, porque elas são, sim, consumidores de produtos, inclusive, decorrentes de regiões de conflito, se a gente pensa metais. Então, tem muitas temáticas que os diferentes setores precisam enfrentar. Isso, acho que, tradicionalmente, quando a gente pensa qual que é o aparato protetivo, né? O professor comentou muito sobre os instrumentos internacionais, a necessidade desse fortalecimento dos instrumentos, a norma internacional. Então, se a gente pensar o aparato protetivo normativo, a gente está dizendo que, antigamente, nos instrumentos internacionais, o que se ambicionava eram os conflitos entre Estado e indivíduo. Então, a gente endossava o Estado, o dever do Estado de respeitar, proteger e implantar os direitos, mas, na atualidade, o que a gente vê é a emergência de relações mais complexas. Então, hoje, o aparato protetivo e o parâmetro protetivo, a gente vê, de um lado, empresas e grupos econômicos, coletividades, grupos vulneráveis. A gente viu isso em diferentes escândalos, Brumadinho, Mariana, caso envolvendo Zara, Amy Officer, Rana Plaza, Apple. Tem muitas empresas. Hoje, a gente tem uma crescente dos litígios. Alguns estudos apontam, né, isso é objeto de pesquisa, de minha pesquisa há uns anos, sobre a responsabilização das empresas em âmbito internacional. Porque, quando a gente olha as Nações Unidas, ela também tem pautado uma agenda sobre a extraterritorialidade. Então, as empresas de caráter transnacionais, elas podem ser processadas aonde? Isso importa, a gente está falando aqui em âmbito do judiciário. Então, essas violações, têm sido frequente as pesquisas e estudos sobre responsabilização. É crescente também esse interesse pela literatura, interesse pelos instrumentos internacionais, muito pelo destaque e as denúncias e violações que a gente acompanhou desde a década de 90, envolvendo diferentes temas. Mas acho que um debate que a gente tem que compreender é que, ainda que esse tema tenha ampliado, ainda e cresceu a conscientização da temática, é modesto o número de quantidade de empresas responsabilizadas. E esse número é modesto, então é um tema que precisa, sim, ganhar mais relevância. Existe um caminho a se percorrer sobre responsabilização internacional, questões de extraterritorialidade. Agora, um ponto que a gente tem que ter atento na agenda internacional, principalmente OIT, os princípios orientadores, é que a agenda internacional pós-década de 90 e também toda a regulamentação
que se teve das empresas transnacionais em âmbito das Nações Unidas desde 70, foi construído em cima do conceito responsibility, que é responsabilidade, e não no conceito liability, que é responsabilização. Então, também cabe tanto a jurisprudência quanto os instrumentos internacionais compreender como isso vem mudando. Quando eu falo sobre a devida diligência mais para frente, a gente vê que esse parâmetro tem mudado muito sobre liability. Se a gente olha, por exemplo, as novas legislações e diretivas da União Europeia em relação à cadeia, não se fala mais sobre responsibility, fala sobre responsabilização, liability. Então, é o enforcement legal. Civil, inclusive, tem legislações que falam sobre responsabilização dos seus administradores. Então, tem crescido essa compreensão. O que eu queria dizer, além das denúncias e da realidade, é também dizer sobre a realidade de mercado. Eu não vou conseguir me adentrar como gostaria. Agora, o que eu chamo de realidade de mercado? São os atores de mercado que hoje impulsionam, são indutores de mercado, indutores das empresas. Muitas vezes, quando a gente trabalha com as empresas e dialoga com elas sobre vamos avançar nos seus parâmetros de saúde, segurança, condições de trabalho decente, diversidade, todos esses temas, o que a gente vai é via, por exemplo, a ISE da B3 para empresas que estão em bolsa, os questionário também da CVM, que as empresas de capital aberto precisam responder os seus questionários de performance, o GRI e o SASB, que são instrumentos que as empresas utilizam para os seus relatórios, ainda que esses instrumentos não sejam instrumentos, muitas vezes, de conhecimento para além de uma agenda de sustentabilidade, pode ser que a agenda de sustentabilidade e essa agenda de mercado não tenha tanta aderência ainda no judiciário como se gostaria, mas ela tem aderência às empresas, e as empresas dizem que fazem. Então, uma vez mais, elas dizem que fazem porque elas fazem, existe uma certa... A gente está fazendo a verificação do que elas estão dizendo, ou elas estão fazendo social washing. E o que isso diz para a gente, de atores de justiça? Diz muita coisa, né? Que é o que a gente está tentando aqui trazer, mas um dos pontos que eu gostaria de reiterar, tanto bancos e financiadores, se a gente olha para o AFC, princípios do Equador, o mesmo próprio Banco Central, a resolução 3876 do Banco Central, quando ela restringe o crédito rural para pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido inseridas na lista suja, eu estou dizendo do indutor de mercado, é o Banco Central que está induzindo a agenda. Então, nos diz respeito entender como que o mercado tem induzido essa agenda. Além disso, né, os questionários que eu já comentei, num próximo momento a gente pode falar com mais atenção, mas, de novo, por que isso interessa? Recentemente, um cliente meu do Nordeste, que é um cliente relacionado a setor eólico e solar, energia eólica e solar, foi questionado por um banco americano sobre qual que era a exposição do seu funcionário ao sol de meio-dia às 2 horas. E eu achei isso tão interessante, porque a gente está falando de uma agenda de estresse climático, uma agenda da OIT, a gente está dizendo que existe um movimento internacional que é too hot to work, muito quente para trabalhar. Essa agenda é uma agenda que tem crescido muito, e ela não chegou para mim via empresa por outros caminhos, ela chegou via um questionamento de um banco. A empresa não sabia responder ao banco, e ela precisava responder ao banco porque ela precisava de financiamento. E ela precisava olhar a exposição do seu funcionário ao sol. Isso é condição, saúde e segurança, isso é condição de trabalho. Então, olhar para esse tipo de temática só engrandece e traz as temáticas mais próximas, né, inclusive em âmbito do judiciário. Aqui também, né, questões relacionadas a efeito climático. Outra temática que tem crescido muito pelo impacto do Pacto Global no Brasil. Questões de salário digno versus salário mínimo. A Ambição 2030. Hoje, as maiores empresas brasileiras se comprometeram, faz um mês, com o Pacto Global sobre garantir 100% de salário digno. Qual que é a discussão de salário digno num país que a gente tem um salário mínimo? Como que se dá isso? Eu mesmo, numa empresa líder de sucro energético no Brasil, tentamos avançar nesse tema. Como que a gente mede? No Brasil todo, qual é um salário digno, sendo que essa empresa opera nos mais diferentes municípios do Brasil, assim como mineração. Então, quais são os dados que a gente traz? Muitas vezes, os dados que a gente traz para criar esse mecanismo de controle da cadeia são dados públicos, porque eu preciso ter capilaridade numa metodologia, mas, claro, que também a gente recorre a dados do judiciário, onde que tem muito litígio, quais são os maiores litígios em determinado setor. Num controle de uma empresa de mineração, quando a gente levantou os 890 fornecedores,
fornecedores, e desses 890, quantos eram críticos, empresa têxtil não estava como criticidade. Mas se a gente olha que uma empresa têxtil tem uma recorrência grande de trabalho escravo no Brasil, ela se torna crítico quando eu considero crítico. Então, propor para essa empresa que ela olhe para esses fornecimentos de outra maneira é muito interessante. Isso também foi possível porque a gente tinha dados do Poder Judiciário, dados de inspeção do trabalho, para pautar essa mudança de política nessas grandes empresas. Em relação à agenda de conduta... Em relação à agenda de conduta empresarial responsável, né, por que a gente aborda esse tema em âmbito do judiciário? Primeiro, porque a gente está falando sobre controle de convencionalidade. Vocês vão falar nas oficinas mais tarde sobre esse tema, mas o controle de convencionalidade, a compreensão que o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, em âmbito federal, estadual e municipal, precisam responder ao controle de convencionalidade, é muito grande. Eu, quando atuei no Ministério dos Direitos Humanos, a gente atuava muito junto ao Itamaraty para responder ao sistema interamericano. A gente ligou para o TJ de São Paulo e foi aí que nasceu o curso de controle de convencionalidade, que eu fui responsável e dou aula na Infam, que foi um curso em que o controle de convencionalidade a gente entendeu a necessidade, porque quando a gente ligou para um magistrado em São Paulo para perguntar mais informações para poder responder ao sistema interamericano, a resposta do magistrado foi que ele não deveria responder ao sistema americano. Isso era uma função do Poder Executivo. Então, essa falta de compreensão dos atores de justiça em relação ao controle de convencionalidade, isso diz respeito também à nossa atuação e de todo mundo, né? Quem traz essa temática, quem dá ingresso ao judiciário, de que maneira dá? Os instrumentos internacionais são trazidos? Nesse âmbito, gostaria de que vocês tivessem conhecimento, a maioria tem, então vou passar rapidamente, sobre uma agenda que é a Agenda de Empresas e Direitos Humanos e Conduta Empresarial Responsável. Os direitos humanos não são um dado, eles são um construído, né? Essa fase não é minha, da Hannah Arendt, uma filósofa alemã, mas quando ela diz sobre não ser um dado, mas sim um construído, ela está dizendo sobre a necessidade que a gente tem, tanto de efetivação de direitos, quanto de reconhecimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, a ONU aprovando a resolução do meio ambiente saudável como um direito humano, ou se a gente olha a OIT incluindo como um quinto pilar saúde e segurança no trabalho, a gente está dizendo que isso sim é o reconhecimento e a efetivação. Essa expansão da centralidade da dignidade humana, ela é necessária. E os sistemas internacionais de proteção, ainda que elas informem os poderes, como eu comentei, têm informado as empresas. Então, eu estou dizendo, por exemplo, de uma empresa que hoje tem pessoas refugiadas no setor privado, questões envolvendo também não só a empresa de manufatura, mas empresa também de agropecuária, tem muita inclusão de trabalhadores refugiados. Essas temáticas chegam, hoje se eu pego um bar, recentemente eu estava num restaurante em São Paulo, no banheiro tinha, se você tiver algum problema de violência, fale tal senha para o garçom. Isso é uma agenda internacional. Então, a agenda internacional está cada dia mais recorrente no nosso dia a dia e também está recorrente no dia a dia das empresas. Só que essa agenda internacional entra via mercado, muitas vezes não entra via instrumentos internacionais. E quando a gente fala sobre via de instrumentos internacionais numa compreensão mais ampla, a gente sim tem que ter um judiciário mais atuante, dialogando com esses atores para além do judiciário. Aí, o histórico de empresas transnacionais, empresas e direitos humanos, os princípios orientadores, que são de 2011, convido vocês a lerem. Esse é o principal referencial normativo, em que fala sobre a obrigação do Estado em proteger direitos humanos, a responsabilidade das empresas em respeitar. Então, esse foi um grande marco, não inovou em direitos, mas, na verdade, estabeleceu o que se esperava das empresas. Nesse sentido, além disso, a gente tem também um referencial normativo, que é o Decreto 9.571 do Brasil, que estabelece as diretrizes e ali a responsabilidade das empresas, que devem evitar danos, devem evitar atividades que firam qualquer direito dos seus funcionários, que devem ter mecanismos de gestão e risco. Então, criar políticas e incentivos, estimular os seus fornecedores e terceiros. Então, a gente tem, sim. Cito também a resolução do CNDH,
Diversidade 2000, em que elenca temas que vão desde trabalho infantil, condições análogas à escravidão, discriminação, diversidade, a questões envolvendo mecanismos de reclamação, que essa também é uma temática muito recorrente e crescente. A devida diligência, já finalizando, a devida diligência ela é um mecanismo de controle, né, de gestão de riscos. O que a devida diligência difere, a devida diligência em direitos humanos difere de uma auditoria e de uma devida diligência padrão, né? Quem aqui nunca ouviu falar de devida diligência trabalhista? Você vai comprar um imóvel, você faz uma due diligence. A grande diferença é que os instrumentos utilizados como um processo de investigação em que se identifica e gere o risco comercial para o negócio. Enquanto que a devida diligência em direitos humanos, o principal não é o negócio, é uma abordagem em direitos humanos. Então, o que se olha? O que se olha não são os riscos reputacionais, financeiros e operacionais para o negócio, e sim os riscos à pessoa. E é uma agenda que fala em right holders, detentores de direito, não fala em stakeholder como partes interessadas, fala como detentor de direito. Então, eu também estou falando de uma agenda de responsabilização. Esses detentores de direitos, né, muitas vezes grupos vulneráveis, eles têm que ser prioridade numa avaliação de risco das empresas. E as empresas já têm as suas avaliações, diferentes metodologias, BOTAI, COSO, são metodologias de risco que, inclusive, saúde e segurança é um tema recorrente, porque é regulamentado. Então, aqui reitero a fala dos colegas ontem, que leverage the field, aumentar, não é reduzir regulamentação, muito pelo contrário. Hoje tem um movimento crescente de de-risking, são empresas que saem de ambientes regulatórios baixos, porque para ela é um custo. Então, ela prefere ambientes regulatórios e ambientes melhor para ela operar, porque, senão, ela fica muito mercê e vulnerável a escândalos. Então, são empresas mais sérias. Nesse sentido, já finalizando, convido vocês a adentrarem melhor no tema de devida diligência em direitos humanos. Não só está previsto nos princípios orientadores de 2011, como na OCDE, as diretrizes da OCDE, tem um guia próprio que tem um passo a passo. A declaração também da OIT reitera a necessidade de devida diligência para identificar, prevenir, atenuar e explicar a forma como se aborda os impactos adversos e reais relacionados ao ser humano. Aqui, essa é uma devida diligência que fiz em loco quando trabalhava numa Big Four em diferentes indústrias, mineração, energia, e quando a gente olha o que se avalia, não dá para enxergar muito bem, mas tem condições de trabalho decente. Daí você vai falar, mas, Victoriana, por que isso não é trabalhado muitas vezes no jurídico da empresa? Porque o jurídico da empresa tem uma lógica de conformidade, checklist. Quando a gente fala de uma visão em que eu preciso ir em loco, entrevistar, olhar as condições, é ir além da conformidade, é estar ali, é uma avaliação. Então, muito do que a gente vai em loco é, sim, também para avaliar as condições de trabalho, e isso propor melhorias para as empresas, mas também auxiliar o investimento. Se vocês olharem, esse é um cliente do mercado financeiro, aqui é um fundo que hoje faz devida diligência nas investidas, toda vez que ela vai comprar uma empresa, o que ela avalia? Esses temas, diversidade e inclusão, maturidade do processo de saúde e segurança, e muitas dessas empresas hoje que estão se adequando à diretiva da União Europeia, ela fala, eu não quero só olhar para a lei, eu quero entender o que os parâmetros internacionais têm quando eu vou avaliar uma empresa para comprar. Então, esse é um landscape regulatório, né? Esse é um tema muito grande de empresas e direitos humanos. Tem diferentes frentes que vão desde planos nacionais à legislação de devida diligência. Existe também muita iniciativa específica setorial. O Conselho Internacional de Mineração lançou, faz 2 meses, um manual sobre devida diligência em direitos humanos, muito voltado à saúde e segurança, é bem interessante. O IPIECA, de setor de óleo e gás. Aqui, as legislações, não tenho tempo, mas as legislações elas são voltadas desde 2010 a 2023, a mais recente foi a do Canadá. São 10 legislações específicas sobre devida diligência, e, mais uma vez, essas legislações nasceram com o dever de reportar, reporting duties. As empresas tinham que falar o que fazem. Hoje, a evolução da legislação caminha para devida diligência, então, não é um padrão de reporte, é um padrão de conduta, e responsabilidade civil. Então, a gente está falando de uma agenda que está sendo, sim, apropriada pelo direito e pelas questões de responsabilização. Eu agradeço muito
desculpa aqui, me estendi demais. Deixo só uma reflexão final, que é sobre a gente pensar a formação, né? São diferentes considerações, eu vou focar só na do meio, que é pensar a formação da Escola da Magistratura do Trabalho. Então, se a gente olhar mesmo, ontem abri para ver os cursos da ENAMAT, quais são as formações hoje que os tribunais estão olhando para conduta empresarial responsável, direitos humanos, controle de convencionalidade. Então, fica a provocação também de que exista essa aproximação da agenda internacional e agenda de mercado em âmbito da Justiça do Trabalho nos seus cursos de formação. Obrigada. Queria agradecer enormemente a professora Vitoriana, uma apresentação realmente de fôlego, um tema muito complexo. O tema, por exemplo, do social washing, daria uma palestra inteira para a gente tratar de social washing, as consequências de uma cadeia produtiva que se apresenta como limpa, mas que, em verdade, é produto de um social washing. O tema do due diligence em direitos humanos é um tema importante. Até brinquei com a professora Vitoriana que eu tenho um pânico, às vezes, de algumas palavras. E uma das palavras que eu tinha medo era a questão exatamente a abordagem que se dá hoje à compliance, né? Como se compliance fosse a solução de alguns temas. Mas o due diligence é uma outra abordagem, que ela trouxe uma abordagem completamente diferente, que é a abordagem de fazer, efetivamente, uma pesquisa e uma compreensão, se de fato, inclusive com a possibilidade de negativa. E aqui o professor também, ligando as palestras, o professor Servet falou sobre trabalho qualificado e como o trabalho qualificado ele se perde em agendas de saúde e segurança que atinjam, de fato, o coração da empresa. Então, realmente queria agradecer por uma palestra também de fôlego que trouxe muita reflexão. Eu queria agradecer aos nossos palestrantes por essa manhã aqui de ensinamentos e de profundas reflexões no tema do direito internacional, das cadeias produtivas, e que tem profunda ligação também com as matérias que trataremos à tarde. Neste momento, o senhor ministro Alberto Basto Balazero fará a entrega do certificado de participação aos palestrantes e, em nome da presidência do TST e do CSJT, conferirá também a medalha e o troféu comemorativos dos 80 anos da CLT. Depois voltar para a medalha. Agora tem que entregar aqui as três, sim. Enquanto são feitos os registros fotográficos e a entrega, eu gostaria de chamar o senhor Manuel Edilson Cardoso, que registrou a presença. Por favor, se apresente ao cerimonial. Agradeço muito. E nós faremos um intervalo de 10 minutos. E, em seguida, retornaremos com o painel Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Obrigada. Nós precisamos considerar que a exploração sexual ela é uma chaga aberta em uma sociedade sem empatia, que vê o ser humano como coisa, como mero objeto de exploração. A exploração sexual de crianças e adolescentes nada mais é do que a mercantilização da vida, porque ela está conectada com outras organizações criminosas, como o tráfico de pessoas, como o tráfico de armas, como o tráfico de drogas. Portanto, eu quero trazer aqui o desejo das nossas crianças, sobretudo o desejo do respeito. O grande desafio nosso é avançar na questão das políticas públicas, é avançar em políticas que funcionem. E eu acredito que nós avançamos na legislação,
nós não conseguimos caminhar na sensibilização de quem está fazendo. A lei só se torna verdade com o operador, com quem faz ela acontecer, seja ele aquele que denuncia ou aquele que executa. E a gente precisa avançar na execução. Quando não é na minha casa, não me dói tanto assim. Quando é a filha do meu vizinho, ela faz porque ela quer. E nós naturalizamos isso ao longo desse tempo, falando falas bestas, como, pelo menos ela está dando para alguém que tem dinheiro, não é um marginal, não é um galeroso. E a gente vai naturalizando essa troca de sexo com um objeto. E essa troca, a gente não se incomoda mais se aquela menina não tinha dinheiro nenhum e ela chega com a calça da moda. A gente não se incomoda se aquela criança, se a família é pobre de marré, mas ela chega todo dia com R$5 na escola para merenda. A fome só vem favorecendo a questão da troca de sexo com criança. Negar a questão desta troca, porque a gente acha que a exploração sexual tem que ser a menina na zona, rodando uma bolsinha, com salto 15, de uma sainha, ou ela tem que estar numa boate, e aquilo se caracteriza exploração sexual. A gente precisa disseminar essa questão da exploração sexual e de todas as formas possíveis, porque senão a gente não vai conseguir combater nunca. É muito urgente, para a pretexto da gente combater o trabalho infantil, a gente não cair, né, na esparrela de julgar a criança, estigmatizando-a como alguém que preferiu aquele trabalho infantil perigoso. É imprescindível, né, levar em conta os aspectos psicossociais, materiais, que marcam e condicionam a existência de uma criança na relação social. Quando nós nos retiramos do campo do combate ao trabalho infantil, ingressamos em outro, muito perigoso. Ingressamos no território da cumplicidade. Afinal, a cumplicidade não se dá apenas quando se apoia, se dá também quando se silencia. Assim, que bom estarmos aqui juntos, parceiros, mais uma vez, mantendo-nos distante da cumplicidade e do silêncio, unindo vozes, forças, pensamentos e ações. É um dever que a gente tem enquanto sociedade descobrir, não só resgatar e tentar salvar os poucos que a gente consegue, e sim descobrir as causas, e as causas, sem dúvida nenhuma, estão em nossas omissões, muitas vezes envolvendo a aprendizagem profissional. É muito triste quando nós nos deparamos com questões de trabalho infantil. Certa vez, eu, juiz em uma cidade do interior aqui de Goiás, me deparei com uma situação de uma criança que trabalhava em um lava-jato. É muito triste quando nós precisamos reprimir esse tipo de conduta. Muito melhor é quando conseguimos prevenir, tanto com ações educativas quanto com ações de natureza social, para que isso não aconteça. Quando nós falamos de proteção, inevitavelmente nós falamos de educação. A educação, ela é uma forma que nós temos de proteger, de cuidar das nossas crianças, desse ser que é, talvez, na construção do ser humano, a parte mais importante, a fase decisiva para que esse adulto cresça, para que essa criança se torne um adulto saudável, um adulto produtivo, um adulto útil para a sociedade. Por isso que é importante que nós, cada vez mais, nos preocupemos com políticas, com ações, com fatos que vão proteger a criança, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista biológico e do ponto de vista social.